formação era micro, inverteu para biologia, sem problemas. Eu falei com o professor de microbiologia, ele me cedeu a aula gentilmente, falou, pode, professor, assume lá que amanhã eu assumo para o senhor, eu começo uma nova atividade. Beleza! Então, bora lá para a gente poder começar. Humilde demais. Tá certo. Bora lá, então, para a gente poder começar. Essa é uma fala que alguns colegas aí, que algumas pessoas ao longo da nossa história vem falando aí, eu vou repetir para vocês. Da evolução dos animais, que nós estávamos vendo lá anteriormente, da evolução dos animais, só antes de começar, os colegas que estão chegando, por favor, deem um oizinho no chat para marcar a frequência de vocês, a entrada de vocês na aula, tá? E uma frase aqui é bem interessante, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. É o seguinte, vários dos conceitos que nós aprendemos na religião, às vezes eles são desmistificados ou desmitificados a partir das informações da ciência que nós temos aqui. Então, nós temos uma passagem lá no passado, o controle do conhecimento científico, até então, se vocês olharem aqui, vou começar a mostrar para vocês algumas coisas. Quando vocês começam a olhar, o controle do conhecimento científico era detido pela religião. Então, um dos primeiros livros com conhecimento científico da época era a Bíblia. E aí, as citações, elas são feitas assim, como vocês estão vendo. João, capítulo 8, versículo 32. Hoje nós citamos assim, por exemplo, vou colocar aqui Mateus. Mateus, capítulo, ou o ano que ele falou aquela fala ou fez aquele estudo. Mateus descobriu sobre as angiospermas. Então, Mateus 2021 descreve que as angiospermas. Então, o mecanismo de citação é parecido, ou copiado, ou derivado desse conhecimento que já tinha pré-estabelecido ao longo da religião. Então, o conhecimento científico antes era quem detinha, quem continha esse conhecimento era a religião. Com o passar do tempo, várias questões pontuadas pela ciência, por outros grupos, que começaram a sair, ramificar desse conhecimento, começaram a questionar algumas informações. Então, a questão de que Deus criou faz sentido quando você prefere acreditar no criacionismo. Mas quando você prefere acreditar no evolucionismo, com provas, com estudos, com dados científicos, você começa a questionar uma verdade. Então, com relação ao conhecimento científico, nós vamos ter algumas verdades aqui pontuadas. Paralelamente à evolução do reino animal, também evoluíam as plantas. Então, a vida começou na água. Tudo indica, por todos os conhecimentos que nós temos, que nas condições da Terra, a vida como nós conhecemos, tudo indica que a vida começou na água, em meio aquático, em meio líquido. Não necessariamente nos mares, mas assim, em ambientes que eram favoráveis, que tinham muita matéria orgânica, que fez com que essas reações químicas acontecessem e que viessem surgindo os primeiros seres vivos. E como o professor de micro, assim como o professor de biologia, que sou eu, falou sobre a evolução dos animais, o mesmo mecanismo de evolução para as plantas, ela é observado lá no início do processo. Para a gente poder entender melhor, então nós sabemos já conhecemos que existem 3 ideias ou 3 hipóteses de origem da vida. A primeira é que Deus criou, que é o criacionismo. A segunda é que a vida pode ter vindo de alguma forma de um meio extraterrestre por via de meteoros, e essa teoria é da panspermia. Meteoros ou outros objetos, alguns... Tem uma série que passa na televisão chamada... Alienígenas do passado? Tem essa e tem essa mesmo. Tem essa e tem uma outra que fala sobre a origem de como foi os extraterrestres que trouxeram a vida. Quer dizer, são hipóteses. Alguns dos nossos acham isso uma hipótese absurda, mas não dá para descartar.
Você entendeu? Não dá para descartar. Por quê? Porque vai que em algum momento pode ter acontecido algo parecido. Então, assim, nós temos hipóteses de surgimento da vida. A primeira, que foi já descrita pela religião, que é o criacionismo, que Deus criou e que era uma forma muito fácil de explicar a origem da vida. Quando a gente quer parar uma discussão, a gente fala, Deus quis assim e pronto, acabou. Né? Deus quis, acabou. Não vai questionar Deus. Né? A gente tem um aprendizado dentro do desenvolvimento humano que nós preservamos crianças, Deus, nessas condições. Assim. Toda vez que tratou de criança, a gente já recua, tratou de Deus, a gente já recua. Entenderam? Então, a gente, assim, é psicológico, é um aprendizado nosso de evolução que nós aprendemos que tem que ter esses cuidados com esses dois grupos. E alguns políticos usam isso em prol das suas falácias, das suas falas, né? Então, eles usam isso em prol deles. Como estratégia. E o outro, e que é o que nós vamos comentar aqui, é a evolução química a partir de substâncias não vivas. Isso aqui trata o que nós vamos falar sobre a origem das plantas. Como é que surgiram, então, as plantas? Primeiro, nós já sabemos que nós temos uma teoria que é observada até hoje, que nós conseguimos ver fenômenos ligados a esse processo, e que a primeira hipótese é ligada a vida começou a surgir dos procariontes. E a origem das células vegetais, a partir das células eucariontes, começou por um processo de invaginação da membrana celular. Células procariontes são assim, igual essa célula que está aqui. Estão vendo? Isso aqui é uma representação esquemática da evolução de uma célula eucarionte a partir de uma célula procarionte. Invaginar é quando a membrana penetra, invade, entra para dentro da estrutura celular. Então, aqui nós começamos a perceber, aí ampliamos um pouquinho mais e percebemos um processo de invaginação. A membrana foi entrando para dentro das células, começaram a haver modificações. O que ocasionou isso, professor? Nós não sabemos exatamente. Mas, possivelmente, algum fenômeno associado à desidratação, algum fenômeno associado à alteração climática, minerais, algum processo de alteração climática, de condições ambientais, físico-químicas, fez com que esse mecanismo acontecesse. E aí essa invaginação fez com que várias estruturas fossem entrando, adentrando, e formando pequenas estruturas similares às das organelas que nós aprendemos hoje, como o complexo de Golgi, por exemplo. É a explicação que nós temos a partir dessas orientações. Então, aqui, retículo endoplasmático, entre o núcleo, formação do núcleo, tudo se dá a partir da explicação desse processo de invaginação. Então, as células procariontes deram origem às células eucariontes. E a primeira hipótese que nós temos com a alteração ambiental por algum fator físico, químico ou biológico fez com que houvesse a invaginação da membrana para a formação de estruturas que deram origem a organelas celulares. E aí, neste processo, nós levantamos uma teoria chamada teoria endossimbiose. Ou seja, essas células foram se invaginando, as membranas das células foram se invaginando para formar as organelas. Vamos lá. Chegando gente aqui, recebendo. Se vocês tiverem dúvidas com o que eu estou falando, falem para que eu possa fazer as anotações. A teoria da endossimbiose. Já chegamos aqui onde nós nos interessa sobre as plantas, na página 92 e 93. É só para vocês entenderem como é que aconteceu o surgimento das células vegetais. Essa teoria de endossimbiose, junto com a presença de outras células aqui, essas células bacterianas que tinham capacidade fotossintética e capacidade de respiração celular, foram fagocitadas ou entraram dentro de outras células maiores. E esse processo de entrada para dentro de outras estruturas maiores fez com que elas tivessem uma maior capacidade de produção energética, surgindo assim as células eucariontes, e algumas das células bacterianas que estavam aqui, que foram englobadas, sofreram endossimbiose para dentro de outras células que tinham capacidades fotossintéticas, deram origem às células vegetais. Então, ancestral de uma célula vegetal. O mecanismo similar de saída da terra
saída da água para o ambiente terrestre leva em consideração aqueles fatores que o professor já comentou com vocês, vários fatores associados ao processo de absorção de nutrientes, ao processo de trocas gasosas e ao processo, agora, considerando para os vegetais, o processo fotossintético. E esse processo fotossintético se deu para a formação das células vegetais pela endossimbiose de outras células bacterianas. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, porque o que eu vou falar aqui agora vai mudar a vida de vocês. Dois ovos, excreta 3, agora tá bom. Começou a ecoar. É o seguinte, esta célula tem um material genético. Esta célula tem o mesmo material genético. Opa! Criou um mecanismo de endossimbiose. Uma outra célula bacteriana aqui entrou aqui dentro. Tem esse material genético dessa célula e tem o material genético dessa outra célula. Ou seja, células animais apresentam dois materiais genéticos distintos. Um presente no núcleo celular e o outro presente na mitocôndria. Vocês já ouviram falar a expressão DNA mitocondrial? Não, senhor. Então tá. Quando eu quero fazer o teste de maternidade, não de paternidade, de maternidade, eu utilizo DNA mitocondrial. Por quê? Porque o DNA mitocondrial só pode vir da mãe. Não Tem pode teste vir de do pai. maternidade também? Só pode vir da mãe. Entenderam? Cara, eu quero saber quem que é a mãe. Então vamos lá fazer, com certeza é o mesmo DNA mitocondrial que tem. Por quê, professor? Porque durante a cópula, o espermatozoide concentra a mitocôndria na cauda, no flagelo ali. Quando ele entra no óvulo, essa parte da cauda ou do flagelo dele fica para fora, é desprezado. Por que ele fica ali, a concentração de mitocôndria? Porque é onde ele vai nadar, então ele precisa de muita energia ali para vibrar o flagelo dele. Na hora que ele entra com a cabeça o corpo e cabeça do espermatozoide dentro do óvulo, essa parte externa ela é liberada. Então, não entra todos, ou não entra, ou quase não entra a mitocôndria do pai. Então, a mitocôndria, o nosso DNA, por exemplo, vocês, tem DNA mitocondrial só de quem? Da mãe? Só da mãe. Entenderam? Ah, professor, e o do núcleo? Do pai e mãe. Quer dizer, do núcleo eu tenho informação do DNA do meu pai e da minha mãe. E nas mitocôndrias eu tenho apenas da minha mãe. Certo? Certo. Mas então, professor, por quê? Porque o DNA que tem aqui nas mitocôndrias são diferentes do DNA que tem no núcleo. Onde isso? Como é que você explica isso? Pela teoria endossimbiose. Ah, então em células animais eu tenho dois tipos de material genético. Um na mitocôndria e um no núcleo. Correto. Mas por que o senhor está falando isso? Agora olhem aqui para cima. Estão vendo aqui? Células o quê? Células vegetais, células fotossintéticas. O processo de endossimbiose por dois tipos de células. Em uma grande, aqui é uma célula, aí entra a mitocôndria, aí entra as células, entre os cloroplastos, que eram todas células bacterianas. Quantos tipos de DNA eu tenho em uma célula vegetal? 4? 3 tipos. 3 tipos. Um no núcleo, um na mitocôndria e um nos cloroplastos. Então, se eu fizer uma análise de DNA dos vegetais, eu vou ter DNA mitocondrial, DNA do cloroplasto e DNA do núcleo da célula. Como é que o senhor explica tudo isso? Qual é a teoria? Teoria da endossimbiose. Mas todos vieram de um ancestral comum que era procarionte. Isso explica, hoje, se você for fazer DNA lá, os cloroplastos das plantas têm um DNA próprio. As mitocôndrias das plantas têm um DNA próprio. Ah, professor, dos animais, a mitocôndria, o DNA mitocondrial, ele é diferente do DNA nuclear em células animais.
Ok? Claro como o dia? Claro como o dia. Aqui mostra um pouquinho mais evidência, mostrando para formar o surgimento de quem? Das células vegetais. Então eu consigo compreender hoje a presença das células animais e de células vegetais. Mitocôndria eram células bacterianas. Cloroplastos eram células bacterianas. Mitocôndrio eram células bacterianas com capacidade de respiração aeróbica. Cloroplastos eram células bacterianas com capacidade de fotossíntese. Elas são bactérias fotossintetizantes. Ou também conhecida, algumas de vocês já devem ter ouvido falar das cianofícias. São células autótrofas, capacidade de sintetizar, fazer fotossíntese. Um outro ponto interessante, que prova essa teoria, ou que corrobora essa teoria, vamos dizer assim, que é melhor, que corrobora essa teoria. Essas duas estruturas têm capacidade de reproduzir independente do núcleo. Por quê? Porque ela tem DNA próprio. Ela não precisa receber ordem do núcleo para ela reproduzir. Então, o que ela faz? Ela mesma se reproduz. Precisa produzir mais mitocôndria, ela vai lá e produz. Precisa diminuir a produção de mitocôndria, ela reduz a produção de mitocôndria. Precisa respirar, ela comanda da mesma forma os cloroplastos. Tanto mitocôndria e cloroplasto possuem capacidade reprodutiva independente. Independente do quê? Do comando do núcleo celular. Por que ela tem essa independência? Por que ela tem essa independência? Porque tem DNA próprio. Tem material genético próprio. Ok? Ok. Essas são as características do reino plantar. Agora, considerando que essas células evoluíram, foram se juntando para formar um indivíduo pluricelular. O reino plantar, os indivíduos pertencentes ao reino plantar, são indivíduos que são eucariontes. O que isso significa? São indivíduos que possuem células com núcleo delimitado. Material genético nuclear envolvido por uma membrana chamada carioteca. São indivíduos pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. São indivíduos autótrofos. O que significa indivíduos autótrofos? Indivíduos autótrofos são indivíduos que conseguem produzir, entre aspas, sintetizar seu próprio alimento. São fotossintetizantes. O que isso significa? Significa que esses indivíduos pertencentes ao reino plantar têm capacidade de converter seu alimento a partir de compostos inorgânicos e interferência de radiação solar para alimentos biológicos, no qual ele consegue se desenvolver plenamente. Tem presença de seiva. Nós temos, o que é seiva? Uma substância análoga ao sangue. Uma substância análoga ao sangue dos animais. Então, professor, a planta tem sangue? Não, ela tem seiva, uma substância que circula. Nós temos dois tipos. Em analogia ao sangue. Sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial é rico em oxigênio, e o sangue venoso... Não, o sangue arterial é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O sangue venoso é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. É o inverso. Para a seiva, agora analisando plantas. Nós temos seiva bruta e seiva elaborada. E essa é uma característica do reino plantar. A seiva bruta é quando os minerais são absorvidos, diluídos na água da raiz e sobe até as folhas. Após a fotossíntese, a conversão desses minerais em substâncias orgânicas que podem ser utilizadas pelas plantas, ela volta como uma substância elaborada. Então, ela volta como uma seiva elaborada. Então, sobe como seiva bruta e volta como uma substância elaborada e é distribuída para toda a planta. Presença de parede celular. Células animais não têm parede celular. Células vegetais têm parede celular com uma substância chamada celulose. Apresenta cloroplastos e estômatos. Cloroplastos são as substâncias, ou são as organelas responsáveis pela fotossíntese. E os estômatos, professor? Os estômatos são uma estrutura análoga. Você viu que é análoga, para você entender, igual aos poros de animais. Você não tem poros?
É por aí que a gente transpira, né? Perfeito. O estômago tem essa função, análoga, é parecido, entendeu? Quando comparado, assim, para você entender, ela é mais ou menos, então, não é um poro, não é um poro, é um estômago. A estrutura denominada tecnicamente para vegetais é estômagos, com funções específicas. Mas em analogia, em comparação, eu começo a entender que ela tem uma estrutura parecida ou uma função parecida dos poros, é isso. O amido, é um polissacarídeo, um açúcar, né? Amido como carboidrato de reserva. Animais reservam glicogênio. Plantas reservam amido. Como reserva energética de plantas, nós temos amidos. Como reserva energética dos animais, nós temos lipídios e glicogênios. Ok? São predominantemente terrestres. E nós temos tamanhos variados. Ok? Características gerais dos vegetais, das plantas. Reino plantae. Características gerais. São esses indivíduos. Eu já sei que eles são eucariontes, são pluricelulares, são autótrofos, são fotossintetizantes, apresentam seiva bruta e elaborada, as células apresentam parede celular com celulose, possuem cloroplastos e estômatos, possuem amido como carboidrato de reserva, são predominantemente terrestres e têm tamanhos variados. Estou entendendo, professor. Não preciso mais falar disso aqui, só disso aqui. Vamos lá, então. Ao longo da evolução, uma vez que nós saímos da Terra, isso aqui eu já não preciso mais nem falar para vocês que é um cladograma, né? Toda hora. O que é um cladograma? É uma representação esquemática em traços que mostram alguns eventos evolutivos ou relações de parentescos, nesse caso, para a biologia. Tá? Alguns eventos aí que mostram essas relações de parentesco, de evolução. Então, nós percebemos aqui que antes que chegam realmente as plantas ao reino plantae, nós temos as algas, que são um grupo de seres vivos com características distintas das plantas, do reino plantae, propriamente dito, chamado traqueófitas, né? E espermatófitas aqui, dos grupos aqui. As algas, então, não entram. Depois das algas, a partir das algas, nós tivemos uma evolução para a estruturação de um começo de formação de um embrião. Aí nós tivemos aqui as briófitas, o surgimento das briófitas. Aí nós tivemos vasos condutores. Aí nós tivemos as pteridófitas. Aí nós tivemos a presença de sementes. Aí nós tivemos as gimnospermas. Aí nós tivemos o surgimento de flores e frutos. E nós tivemos angiospermas. Nós, como seres vivos, considerados superiores, nós vamos tentando entender como é que isso acontece. Aí nós separamos isso tudo em reino. Então, as algas estão fora do reino plantae, contudo, nós separamos aqui dentro do reino plantae as plantas chamadas de traqueófitas, são plantas que apresentam vasos condutores de seivas. Seivas que podem ser seiva brutas ou seiva elaboradas. Ou seja, algas e briófitas não apresentam vasos condutores de seivas. Como que acontece a nutrição, professor, nesses dois grupos? A nutrição acontece célula a célula, por mecanismos de difusão. Então, de pteridófitas até angiospermas, todas são traqueófitas, são. Aí, de gimnospermas e angiospermas são classificados como espermatófitas. Por quê? Porque já produzem sementes, né? Já produzem sementes, que é o início do que nós chamamos sêmen, né? Sêmen. Então, são espermatófitas, tá? Espermatófitas. Então, como já produziu semente ali de gimnospermas e angiospermas, são espermatófitas. Plantas que produzem semente, já começam a produzir sementes ali. Ok? Esse cladograma, então, ele mostra, como eu já falei para vocês, algumas relações, mas nós temos um cladograma um pouco melhor da Sônia Lopes. Se vocês olharem ali no livro de vocês, na página 93, estão vendo lá? Conseguem ver na página 93, lá embaixo? Sim, senhor. Então, de maneira mais simples, mais ou menos é isso aqui que vocês estão vendo aí. Correto?
Correto. Eu não vou ficar lendo todo o livro, volta aí que a gente não dá conta, a gente não consegue avançar. Vocês veem que tem hora, por exemplo, eu falei de classe de taxonomia enquanto eu falava de animais. Vou voltar a falar de taxonomia enquanto eu falo de vegetais, que as regras são basicamente as mesmas. Porque senão, se a gente for ficar passando tópico a tópico, já é complicado ensinar online. Se for falar tópico a tópico, a gente vai ficar no primeiro tópico. Preso ali, a gente não consegue ter uma noção geral de tudo, de um todo. Avançando, então. Professor, que legal. Começo a reconhecer alguns desses vegetais aí. São muito legais. Se a gente estivesse em aula presencial, eu sairia andando com vocês, como eu sempre fiz com os meus alunos, andando no pátio do IFRA. 2 aulas, normalmente eu saio andando, conversando, mostrando as diferenças das plantas que estão só no pátio. E aí vou falando para eles. Aí quando a gente volta para a sala, a gente faz a relação com o que você vê no livro. E aí o aluno consegue aprender muito mais. Ele vê, ele toca, ele olha, ele pega, ele ouve, aí ele volta para a sala, ele vai folhear o livro e vai reconhecer alguma das estruturas. Então ele consegue ter uma assimilação muito maior do que só assim como eu estou tentando fazer com vocês, porque eu sei que é um pouco mais complicado. Mas vocês estão bem já afiados, já estão conseguindo assimilar muita informação de maneira mais dinâmica. O que nós temos então aqui? Olhando essas imagens, nós começamos a perceber que os reinos plantares, então, ele compreende os seres eucariontes, como nós já tínhamos dito, né? Basicamente terrestres, mas nós temos representantes aquáticos, mas aí nós temos uma divisão em 2 grandes grupos no reino vegetal. As criptógamas e as fanerógamas. Criptógama, você já ouviu falar de cripta? Quem já assistiu a Kryptonita. Quem já assistiu a Múmia? A Múmia. Mas eu não lembro. Cripta, para vocês. Quem já leu um pouquinho sobre história grega? Não é onde os mortos ficam? Matou a charada. É cripta. Quem fica ali dentro? Fica fechado dentro do quê? Então, criptógamas. Gamos vem de estruturas reprodutivas, fica dentro de uma estrutura fechada. Então, o sistema de reprodução é dentro de uma estrutura fechada. As plantas classificadas como criptógamas, as estruturas de reprodução ficam dentro de uma estrutura fechada. Quem são essas plantas, professor? São 2 grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas e as pteridófitas. Fanerógamas, gamos novamente estruturas associadas à reprodução. Fanero livres, abertos. Nós temos 2 estruturas associadas a isso. As gimnospermas e as angiospermas. Olha que legal, professor. Que interessante. Pelo nome eu consigo matar essas charadas? Consegue matar essas charadas. Começando a reconhecer. Como é que eu vejo tudo isso aqui? Consigo ver tudo isso aqui. Isso aqui vocês conhecem como samambaia. Isso aqui você conhece como musgo. Isso aqui você conhece como pinheiro. Isso aqui é uma árvore que parece uma árvore, um cajueiro, alguma coisa assim. Aqui é uma outra planta, uma angiosperma, porque tem flores e frutos, né? Flores aqui, então uma angiosperma. Essa estrutura aqui de planta retorcida é uma característica de planta do cerrado, né? Os caules são retorcidos. Como é que as plantas se nutrem, professor? Nutrição orgânica por meio de fotossíntese. As plantas conseguem converter a energia luminosa, presta atenção na minha fala, as plantas conseguem converter a energia luminosa em energia orgânica, química e orgânica. Como é que ela faz isso, professor? Ela usa a água que está no solo, vem da chuva, utiliza gás carbônico, e utiliza os ingredientes oriundos que passam na seiva bruta, e lá na folha, nas estruturas verdes, onde tem os cloroplastos, ela consegue produzir glicídios, que são usados como nutrientes. Glicídios, glucídios, carboidratos ou hidrato de carbono. Tudo é a mesma coisa quimicamente falando. Não sei se vocês já tiveram aula de química e a professora fez esse comentário com vocês. Não? Não, professor.
Então tá. Compostos orgânicos, então, glicídios. Aqui ela pega o carboidrato ali, forma todinha ali, estrutura tudo novamente. De onde que vem esses compostos, professor? Daqui. Como é que acontecem essas reações químicas, professor? Lembra do Chomps, que o professor Corrêa falou com vocês? Chomps. Sim. Lembra do Chomps? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses compostos, esses elementos químicos são utilizados e são transformados nos carboidratos, hidratos de carbono, glucídios ou glicídios, que são os nutrientes orgânicos que vai fazer com que as plantas consigam reservar os nutrientes. Qual que é a forma de reserva de nutrientes das plantas? Amido. Quando eu como arroz, eu como o quê? Amido. Quando eu como feijão, eu como o quê? Amido. Entenderam? Quando eu como milho, eu como o quê? Amido. A grande maioria das reserva nutricional de plantas é o amido. Ah, mas e a frutose? É um outro tipo de açúcar. Não é reserva, ela vai utilizar para outras funções. Mas basicamente a fonte de reserva dos vegetais é o amido. Tem nutrição mineral? Tem nutrição mineral. Se dá como? A absorção dos sais minerais que a planta absorve do solo. Não sei se vocês já viram falar, essa planta ela precisa de muita água, essa aqui não precisa de tanto, mas precisa de minerais, porque está no solo um pouco mais rico. Então, ela absorve esses nutrientes que está no solo e leva para ser transformado. Ah, professor, e o adubo orgânico que a gente fala lá, que o pessoal utiliza? É material orgânico que é dissolvido junto com os minerais, é levado como seiva bruta, lá em cima as plantas conseguem absorver um pouco mais, transformar isso de maneira mais eficiente e crescer um pouco mais. É como você se alimentar, né? Se você for pegar um alimento bruto lá, você tem um pouco mais de trabalho, um pouco mais de gasto de energia. Se você já tem isso em concentrações adequadas, em disponibilidade adequada, você consegue converter isso melhor para o seu corpo. Já falei sobre isso aqui, mas eu vou trazer a atenção de vocês para seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta são as substâncias diluídas no solo, absorvidas pelas plantas, pelas raízes do solo, em que não sofreram ainda, não foram transformadas ainda no processo fotossintético. Aonde que acontece o processo fotossintético, professor? Normalmente, o processo fotossintético acontece nas regiões onde há os cloroplastos. E os cloroplastos, de uma maneira geral, são combinados à cor verde. Ah, mas eu vi uma planta amarela, o ipê amarelo. Faz fotossíntese? Faz, ali é a xantofila. Ah, mas eu vi uma planta vermelha, professor. Faz fotossíntese? Faz, ali é carotenoide. Então, são estruturas distintas com o mesmo papel, com denominações específicas, mas que realizam o mesmo papel. Entenderam o que eu estou falando? Então, as cores da planta, você pega uma planta vermelha, eu vi ali, professor, uma planta que ela não era muito verde, não, e o senhor falou que quem faz a fotossíntese é a cor verde, normalmente a cor verde, mas temos grupos pela variabilidade genética, pela variabilidade evolutiva de plantas que fazem outros mecanismos de fotossíntese, utilizando estruturas similares. Aqui. Essa estruturazinha aqui vai matar página 1, 2, relação filogenética. Agora, em alguns slides, eu vou chegar até a página 102, tá? Aí vocês anotem aí para vocês depois folhearem aí com mais carinho, dar uma olhada à tarde, daqui a pouquinho, quando eu parar, falar, agora vocês vão dar uma lida no material de vocês, para vocês familiarizarem um pouco mais. E aí eu já passo o trabalho da aula de vocês. Amanhã eu volto a falar. É amanhã que eu tenho aula com vocês de novo de biologia ou é depois de amanhã? Acho que é depois de amanhã, professor. Depois de amanhã, não. Depois de amanhã. Amanhã é quarta? Amanhã o senhor tem aula os 2 primeiros tempos, que é de 7h30 até 9h10, e depois vai ter aula de novo dos 11h05 até meio-dia. Isso. Eita, legal. Amanhã nós vamos passar o dia junto. Traga um lanche, traga um suco, tá? Descansar um pouquinho, mas eu não vou ficar muito tempo preso com vocês, não. Vou
Vou fazer uma dinâmica diferenciada, igual eu estou tentando fazer hoje aqui. Vamos começar a utilizar o livro um pouco mais, vamos começar a fazer de uma forma que vocês interajam um pouco mais, tá ok? Aí, novamente, relações filogenéticas. Agora, vocês já são capazes de olhar aí e reconhecer toda a estrutura, não são? Como que é o nome desse desenho aí, que eu esqueço sempre? Cladograma. Já tá dominando, hein? Fabrício aí, eu já tô reconhecendo a voz do Fabrício. É Fabrício mesmo, não é? Sim, senhor, professor. Então, cladograma. E o que é um cladograma? É uma espécie de diagrama que mostra a evolução de um... A evolução Determinado grupo, de um determinado grupo ao longo da história, ao longo do tempo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que nós temos aqui? Primeiro que surgiu? Algas verdes. Olha só. Relações filogenéticas, algas verdes, um grupo externo, nós não colocamos ele lá junto lá com as plantas ainda não. Aí, a partir daqui, nós já começamos a imaginar. Ó, vocês devem estar pensando, caramba, professor, esses nomes, tudo nomes diferentes, a gente não está acostumado a aprender. Agora vocês vão aprender, eles vão falar, nossa, é fácil demais. Briófitas. Exemplos deles, para vocês aprenderem. Briófitas. Exemplos deles. Musgos. Já viram musgos? Sim, senhor. Todo dia. Então, agora essa época de chuva vai ser maravilhoso para vocês verem musgos, tá? É muito bom. Vocês vão olhar. Não confundir musgo com lodo. Lodos são agregados de células verdes, uma massa um pouco verde ali, assim, muitas células verdes que crescem. Essas alguinhas aqui, as algas verdes aqui. As algas verdes são mais simples. Essas que vocês veem aí normalmente na água, ali na calçada, meio esverdeada, que ela é a primeira, dentro de do que nós chamamos de sucessão ecológica, é o primeiro grupo que aparece ali. Depois de um tempo, essas algas formam um material orgânico e começam a surgir as briófitas. Professor, mas como assim surge do nada? Não, vem estruturas de reprodução de outro ambiente e acaba caindo naquele local. Aí surgem as briófitas. O que são briófitas? Já começam a ser plantas que têm estruturas embrionárias. Algas verdes, você viu o lodo, aquela parte que a gente pisa, que escorrega, fala, tá meio escorregadio aqui, hein? São algas verdes, aquela estruturazinha que você vê ali, camadas de consequências ou um número grande de algas verdes. Normalmente, aquelas estruturas são unicelulares. Tá? Mas você tem algas verdes pluricelulares? Tem algas verdes pluricelulares. Então, aí depois nós temos aqui as briófitas. O principal exemplo para a gente reconhecer são os musgos. Professor, os musgos são pequenos, né? São pequenos. Por quê, professor? Voltando aqui, tem estrutura embrionária, mas não tem vasos condutores de seivas. Olha só como ele está fora dos vasos condutores de seiva. Quem tem vasos condutores de seiva é daqui para frente, ó. Aqui não tem vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva são estruturas extremamente importantes para o crescimento dos vegetais. Vegetais grandes apresentam eficientes vasos condutores de seivas. Quais são as seivas que circulam nos vegetais? Seiva bruta e seiva elaborada. Por enquanto, não estou colocando a parte tecidual ainda não. Estou só falando delas. Mas elas circulam também em estruturas diferentes nos vegetais. Até agora, então, peraí. Então, os musgos são pequenos porque não tem vasos condutores de seiva? Perfeito. Como que são chamados? Musgo é um dos representantes. Não estou falando que é só o musgo. O musgo é um dos representantes. Então, as briófitas, o principal representante são os musgos. São plantas pequenas, já entra aí, são plantinhas pequenas. Por que eles são pequenininhos, professor? Porque não tem vasos condutores de seio, mas já tem estruturas de reprodução, tá? Células estéreis ali, embrião retido nos gametângios feminino. Começa a apresentar aqui. Depois de um tempo, algum fator biológico fez com que, parou, com alguma modificação ambiental, de estresse, de seca, alguma coisa assim, fez com que houvesse a formação de vasos condutores de seivas em alguns grupos vegetais. E esses grupos vegetais, com vasos condutores de seivas, que vivem próximo de ambientes úmidos aquáticos, deram origem às pteridófitas. Briófitas, pteridófitas. As pteridófitas já apresentam vasos condutores de seiva. Não tem sementes.
Aí aqui, mais para frente, começam a surgir as sementes. As sementes começam a surgir nas gimnospermas, que tem sementes nuas, e as angiospermas, que tem sementes cobertas pela endosperma. E aí nós temos a produção de flores e frutos aqui nas angiospermas. Até aqui não tem flores nem frutos. Até a gimnosperma não tem flor nem fruto. As plantas que apresentam vasos condutores de seiva, que começam nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são classificadas como traqueófitas. As plantas que produzem sementes são chamadas de espermatófitas. Semente. Espermatófitas. Espermatofito significa plantas. Fito significa plantas. Espermatófitas. Sementes. Entenderam? Entenderam? Sim, senhor. Não sei se eu consegui fazer vocês assimilarem a palavra-chave para falar, para memorizar os conceitos. Bom, continuando então aqui. Criptógamas, fanerógamas. Criptógamas sem sementes, fanerógamas com sementes. Criptógamas. Nós temos briófitas e pteridófitas. As briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares. Exemplos: musgos e hepáticas. Esses dois grupos aqui, olha nós de novo considerando os outros mais inferiores ou mais superiores que os outros. Esses grupinhos aqui são considerados, esses dois grupos são considerados como vegetais inferiores. Por que são considerados como vegetais inferiores? Porque apresentam menor grau de complexidade evolutiva. Porque eles apresentam o quê? Menor grau de complexidade evolutiva. Professor, estou começando a entender. Eita! Estou começando a entender, professor. É isso, hein, professor? Essa agora foi a charada que nós precisávamos entender. Perfeito. E aí nós temos, então, aqui as fanerógamas. São plantas que apresentam sementes. Quais são elas, professor? As gimnospermas, que são plantas que não têm frutos, sem frutos, não produzem frutos. As gimnospermas não produzem frutos. São plantas sem frutos. Quais são os exemplos? O principal exemplo que nós ouvimos falar sempre: pinheiro do Paraná. Pinheirinho. Entendi. Então, não tem frutos? Não tem frutos. Mas tem semente? Tem semente. Mas como é que é formada? É um outro processo de formação diferenciada. E as angiospermas, professor? As angiospermas são plantas que já produzem frutos. E aí ela vai produzir, para ter os frutos, flores, sementes. Caramba, então é bem mais complexa. Quanto mais inferiores, superiores. Estão entendendo? Qualquer planta que produz frutos, exemplo, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, carrapicho, é uma planta considerada fanerógama angiospermas. Claro como o dia? Claro como o dia. Um dia de chuva. Bem tranquilo. Só estou vendo uma pessoa falar. Ou tá todo mundo entendendo, ou tá todo mundo dormindo. Deixa eu mudar aqui a posição que fica melhor. Eu consigo ajeitar melhor. Oh. Prontito. Vamos lá, vamos conversando aqui. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer sobre plantas? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Anda, ótimo. É porque vocês ainda não viram as imagens que vem na sequência. Então, bora lá aprender um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Olha aqui as briófitas. Por que eu falo briófitas mesmo, que eu esqueci? Exemplo de briófitas.
exemplo de pteridófitas, exemplo de gimnospermas e exemplo de angiospermas. Por que eu falo que é briófita? Como é que eu sei que é briófita? Peraí. Quais são as características de uma planta classificada como briófitas? Vasos condutores de seiva? Opa! Ela tem ou não tem? A ausência de vasos condutores. Isso. O que mais? Gametângios revestidos por células estéreis. Embrião retido no gametângio feminino. Perfeito. O que mais? São plantas pequenas. Olha só o tamanho dela. Quando a gente anda no mato, quando a gente anda assim perto das calçadas, a gente vê parecida uma graminha crescendo assim na beirada assim das calçadas, parecida uma grama em alguns lugares mais úmidos, elas começam a crescer. São plantas. Esta aqui, as briófitas e as pteridófitas, são plantas que precisam de água para a reprodução. Por isso que elas crescem em ambiente úmido. Se você tirar água, elas secam e elas morrem. Mas como, professor? Sim, elas só conseguem se reproduzir porque elas precisam de água para a reprodução. E depois vocês vão ver a relação diferente dessa aqui e por que essa aqui se espalhou por todo o planeta em maior quantidade. Então são diferentes grupos. Este grupinho e este grupo aqui, esses dois grupos aqui, as briófitas e as pteridófitas, são plantas que precisam de água para a reprodução. Só se reproduzem em meio úmido, em meio aquático, em meio com bastante umidade. Por quê? Porque as suas células reprodutoras são liberadas naquele ambiente e eles precisam nadar como se fosse uma espécie de um espermatozoide até a estrutura reprodutora feminina para que possa fecundar. Então ele só consegue se reproduzir tanto as briófitas quanto as pteridófitas em meio úmido. Entenderam? Quem tem samambaia em casa? Quem já viu samambaia? Eu tenho, professor. Ela fica na onde? Ela fica de pé lá, pendurada. Na onde? Mas é local com muito sol ou pouco sol? Pouco sol. Por quê? Justamente porque se ela tiver muito sol, evapora e ela não consegue se reproduzir, ela seca e ela morre. Ela tem que ter um ambiente sombrio. Nesse caso aqui, que já é um pouco mais evoluído, porque já apresentam vasos condutores de seiva, já entra nos grupos das traqueófitas, já apresentam vasos condutores de seiva. Essa daqui já cresce um pouco mais. Tanto esta quanto essa precisam de água para a reprodução. Essa aqui já precisa do vento para a reprodução, de um modo geral, nas suas características gerais. Essa aqui é o vento. Essa daqui já é um pouco de tudo. Essa aqui tem grupos para todo tipo de estrutura. Mas essa daqui são características específicas. Água para a reprodução, água para a reprodução. Sem vasos condutores, com vasos condutores de seivas. Plantas de pequeno porte, como é que se dá a nutrição? Se dá de célula a célula, por difusão. Por isso que ela não cresce muito. E qualquer baixa na quantidade de água, esses vegetais eles morrem. Por isso que vocês veem mais ele no período de chuva do que no período da seca. Na seca, vocês veem que está tudo seco, some tudo. Na chuva, eles começam de novo a resistir e a voltar novamente. Claro como o dia? Olhei aqui, samambaia é o principal exemplo de pteridófitas. Pinheiro do Paraná é o principal exemplo de gimnosperma. E todas as plantas que produzem flores e frutos são exemplos de angiospermas. Professor, o senhor falou carrapicho. E aí? É uma angiosperma? É. Como assim? O fruto, como vocês conhecem, não é só maçã, não é só uva, não é só abacaxi, não é só acerola, não é só dessa forma. Vocês vão ver que existem diferentes tipos de frutos, inclusive o que dá origem ao carrapicho. Entenderam o que eu estou falando? Não. Entenderam? Então, o fruto, como vocês conhecem, por exemplo, não, professor, eu não sei. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Feijão, já viram feijão? Já, né? Feijão é o quê?
Feijão se encaixa aqui, ó. Tipo de quê? Um tipo de quê? Angiosperma? É da angiosperma, mas é um tipo de fruto, feijão. Porque é uma vagem, um fruto seco. É aquilo que eu estou falando para vocês. Nem todas as formas. A gente fala, fruta. Didaticamente, a gente coloca aqueles exemplos ali. Aí depois, lá na frente, a gente vai entendendo. Vagem. Entendi. Então, na realidade, não é só aquele modelinho que nós aprendemos. Não, aquele ali é um modelinho básico do ensino fundamental. Aquele é um modelinho básico para os alunos do ensino médio regular, mas para os alunos de química que vão trabalhar, ou podem trabalhar, ou estão se capacitando para trabalhar, por exemplo, a extração de substâncias, tem que entender se ele está extraindo de um fruto, de uma raiz, de um caule, de uma folha. Ele tem que saber do que ele está extraindo aquela substância. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ele tem que saber, tem que ter uma noção. Que é aquilo que eu falei para vocês, a relação que eu preciso ter com a formação de vocês. Claro como o dia? Claro como o dia, né? Agora sim entra lá da página 99 de vocês. 98 e 99. Isso é uma briófita, é um músico, vamos pegar aqui assim. Quando a gente está no laboratório, a gente consegue ver isso aqui, a gente leva para o laboratório, olha na lupa, olha no microscópio e vê essas estruturas todinha como ela está aqui. Isso daqui é uma planta adulta, vamos dizer assim. Elas têm tamanho pequenos, como vocês vão ver no livro de vocês, em leituras complementares. Essa planta, olha só o que eu vou falar aqui agora, vai mudar a vida de vocês. É isso mesmo. Essa planta, ela não possui raiz verdadeira. Ela possui uma estrutura chamada rizóide. Ela não possui folha verdadeira. Ela possui uma estrutura chamada filóide. Ela não possui um caule verdadeiro. Ela possui uma estrutura chamada cauloide. Por quê? Porque tudo nela é primitivo. É o início da formação de um indivíduo, de uma planta um pouco mais complexa. Imagine que a vida surgiu na onde? Na água. Aí aquela evolução que nós falamos lá das células lá invaginando a membrana e tal, dando origem às células vegetais que formaram as algas verdes, que é aquele lodo que vocês conhecem, fora as algas fotossintetizantes. Depois, por algum motivo, algo aconteceu, que esses vegetais, que também precisam de água para a reprodução, começaram a formar estruturas parecidas com o que vai ser de uma planta superior. Então, uma planta que já tem um início de uma raiz parecida com a raiz de uma planta superior. Só que não é uma raiz verdadeira, então é uma rizóide. Tem uma estrutura parecida com folhas, né, professor? Tem uma estrutura parecida com folhas, mas não é folhas, é uma estrutura chamada de filóide. E tem uma estrutura parecida com um caulezinho, né, professor? Tem uma estrutura com um caulezinho, que não é o caule, é um cauloide. Nós observando aqui as estruturas, analisando separadamente, nós percebemos que esse indivíduo é um indivíduo adulto, mas que é um gametófito feminino, células N. Lembram que vocês aprenderam lá com o professor Antônio sobre células N? Células que apresentam metade da informação genética de um indivíduo. Então, essa primeira estrutura aqui está indivíduos sem estruturas de divisão, sem estrutura de reprodução. Aqui nós já temos os esporófitos, que já produzem células 2Ns. Células 2Ns nas cápsulas. Quando a gente olha no microscópio, a gente vê certinho essa cápsulazinha aqui. Microscópio e estereoscópio. Observa que a meiose, as células se dividem e formam aqui uma espécie de esporos que são liberados. Olha só aquilo que o professor falou. Tem uma espéciezinha de flagelo, né, professor? Sim, esses esporos aqui foram liberados dessas cápsulazinhas, dessas cápsulazinhas que são ali fechadas ali. Aí ele libera essas sementezinhas ali, os esporozinhos, sementezinhas que são liberadas ali. Aí ele vai migrando, vai nadando, porque ele precisa de um ambiente úmido para ele reproduzir, vai nadando e fecunda as estruturas femininas. Os anterídeos, né, os gametões femininos, vão ali assim e fecunda os gametófitos femininos. Dá origem, entra ali assim, olha lá, de novo, aos anterozoides. Para a nossa espécie animal é espermatozoide.
Para esse grupo de vegetais é um anterozoide. São células N, células masculinas que entram nas estruturas femininas e fecundam ali a oosfera, que é uma célula reprodutora feminina. Fecundou, forma aqui o arquêntero que começa a se dividir novamente e vai formar um novo indivíduo. Meu Deus, professor, isso tudo acontece em meio aquático, um ambiente com umidade. Ele só vai conseguir, porque ele tem aqui, ó, tem flagelozinho, ele só vai conseguir fecundar porque ele vai nadando de uma estrutura masculina, de uma estrutura de reprodução masculina para chegar à estrutura de reprodução feminina. Ele precisa chegar nadando nesse ambiente. A cápsulazinha, que é a cripta que nós falamos, libera os esporos, que tem estruturas chamadas de anterozoides, que desenvolvem para anterozoides e migram até as estruturas femininas chamadas de oosfera. Fecunda, dá origem, depois cresce no ambiente úmido com substrato e se desenvolve um novo indivíduo. Página 99 do livro de vocês. Tranquilos? De maneira resumida, é isso aqui. Vocês vão ver ali no livro de vocês, na página 98 e 99, mais detalhes do que o professor está falando. Que é aquela história que eu falei para vocês. Se eu for passar e ficar falando de tudo que está aqui, nós não vamos dar conta. De maneira resumida. Inclusive, é um resumo do mesmo livro, se vocês olharem, é da Sônia Lopes. Embaixo aqui está ali os dados dela. Claro? Claro. Conseguem entender o que foi falado aqui? Sim, senhor. Aí, olhando ali, tem mais eventos. Aí vai mostrar sobre os eventos da meiose. Aí, quando você começa a estudar um pouco mais detalhado, você já entendeu o processo todo, aí você começa a entender, tem uma meiose aqui que o professor falou, o desenvolvimento, vai mostrando aqui no livro passo a passo do desenvolvimento. Entendi. Da forma como o professor apresentou lá, é uma forma resumida para poder dar a aula. Aí, quando eu volto para o livro, que foi ele pediu para pegar os livros para ele poder ver, aí eu começo a olhar. Eu tenho um comentário que eu esqueci. Nós temos um evento importante para os vegetais, que eles são bem na partezinha de baixo ali, ó, mostrando que são células. Ela tem um momento de haploide e um momento de diploide. Então, nós temos uma estrutura durante a reprodução que ele vai ter células com 2 N's e células N, tá? Isso é um processo natural dos grupos dos vegetais, que eles realizam normalmente. Do que nós estamos falando? Das briófitas. Briófitas. Olha no livro de vocês, bem embaixo na nota do rodapé da página 99. O que eu estou analisando? Musgos. É o único exemplo? Não. Tem outros exemplos? Tem. Mas eu analiso didaticamente sempre musgos. Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver que tem outros grupos de plantas também que pertencem ao grupo das briófitas. Claro como o dia? Claro, Passando para a página 100 e 101 do livro de vocês. Aqui, novamente, aquela estrutura do musgo que eu falei para vocês. Cada partezinha dele, diferenciada, né? As briófitas aqui. Aí eu tenho alguns exemplos aqui que eu tinha dito. Já foi falado, são plantas pequenas, mas os musgos que são os principais exemplos. Briófitas, nós temos as hepatófitas, que são as hepáticas, e nós temos antocerófitas, que são os antóceros, tá? São todas plantas que se desenvolvem assim, do mesmo estilo, mesmo comportamento. Mas o principal exemplo didático são os musgos. Aqui musgos e as hepáticas, para que vocês possam ver. Olha o tamanhozinho. Por que ele é pequeno mesmo? Não esqueço. Por que ele é pequeno? Porque, só um instante. Porque ele precisa de contato com a água para se reproduzir? Porque ele não tem vasos condutores de seivas. É isso mesmo, é isso mesmo. Os vasos condutores de seivas faz com que a nutrição aconteça em células a longas distâncias. Então, os nutrientes são levados às células a longas distâncias. Então, a planta começa a crescer mais. Sem vasos condutores de seiva, a nutrição se dá célula a célula. Baixou a quantidade de água, as plantas ressecam, as plantas morrem e não conseguem reproduzir.
Por que que as briófitas são pequenas, são plantas pequenas? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Não apresentam vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são os vasos que levam os nutrientes para as células a longas distâncias. Então, por consequência, as plantas que têm vasos condutores de seiva conseguem crescer mais. Olha aí que imagem linda. Quem já andou nos parques já viu isso? Quem já andou nos parques da cidade aqui, antes da pandemia, que já tinha observado essas coisas? Eu vou lá direto correr no skate park, mas tem essas plantas aí também. Tem algumas ali, assim, que a gente vê em lugares mais úmidos. Agora começou as chuvas, né? Começa o início das chuvas. Agora eles vão crescer mais, você vai passar, você vai olhar, você vai lembrar das aulas. Caramba, o professor Correia falou disso aqui, em um momento lá. Você vai ver samambaia. Aqui já começou a aparecer samambaia, já não entra mais como briófita. Já entra como pteridófitas. Pteridófitas. Essas pteridófitas são plantas já com presença de vasos condutores de seiva. Aí eu já começo a entrar aqui os nomes diferenciados para os vasos condutores de seiva. Apresentam xilema e floema. São os dois vasos condutores de seiva responsáveis pela nutrição das células a longas distâncias. Então, preste atenção, eu estava falando até agora de vasos condutores de seiva. Agora eu já acrescento os nomes desses vasos condutores de seiva. Quais são os nomes desses vasos condutores de seiva? Xilema e floema. A partir de onde que as plantas começam a apresentar os vasos condutores de seiva? O senhor falou de briófita, briófita não tem. O senhor falou de algas, algas não tem. Começa a apresentar vasos condutores de seiva a partir de pteridófitas. Né? Não formam semente. Apresentam vasos condutores de seiva, mas não formam semente. Possuem ou podem ser distribuídos em 4 filos. Quais são os 4 filos que formam as pteridófitas? Então, as pteridófitas nós temos aqui as samambaias e avencas. São os principais exemplos que nós trabalhamos com samambaias aí. Que a gente falou de pteridófita. Por quê? Porque é uma planta que quase todo mundo tem em casa, sempre que alguns colegas têm acesso e veem aquela estrutura ali. Tem um outro exemplo aqui, que a gente vai ver algumas imagens, mas não vai dar para reconhecer direito, porque não é muito comum, né? A licofita, que são as licoptíneas, pequenas estruturas um pouco menores, né? Nós temos as psilofitas, que também são as Psilotum notum, que são, lembra o nome científico? Tem que ser em latim ou latinizado, 2 nomes. Essa espécie aqui é um dos principais exemplos. Vamos ver ao longo das imagens, aqui a gente vai mostrar algumas delas. Agora a cavalinha aqui, ó, que é da Esphenofitas, ela também já é um pouco mais comum, um pouco mais conhecida. Vamos então passar um pouquinho das pteridófitas. Nós temos 4 então grupos, 4 filos de pteridófitas, né? O primeiro é a pteridófita propriamente dita, que envolve as samambaias e avencas, as licofitas, as psilofitas e as esfenofitas. Como é que acontece o ciclo das pteridófitas, querido e lindo professor Correia? Bora lá. O ciclo das pteridófitas. Olhando aqui, essa daqui é uma estrutura de uma planta adulta. No livro de vocês, na página 100, vocês vão olhar ali uma estrutura ali. Comecem a olhar. Estão olhando ali página 100 e 101 do livro de vocês? Olhem ali as imagens ali. Essa estrutura aqui é um esporofito, são células 2N. Bem aqui assim, tem um círculozinho. Estão vendo essa imagem de um círculozinho? Nós temos os esporângios. Opa, professor, para, que o senhor está me confundindo, eu não estou vendo nada. Volta para o livro de vocês. Na página 100, bem no cantinho da figura 6.15, estão olhando aí a figura 6.15? Sim, senhor. Tem uns pontinhos marrons debaixo da folha de uma samambaia. Estão conseguindo ver? A estrutura chamada soros. Estão vendo? Estão conseguindo ver aí? O pessoal está conseguindo acompanhar nos livros, pessoal? Eita, oi, estou falando sozinho aqui, eu vou embora também. Vou largar a mão e vou embora. É aquela pedra do báculo?
Tem uns partezinhos escrito soro aqui da figura 6.15. Na página 100 do livro de vocês. No soro ali é que vai estar essa estruturazinha chamada esporanjo. Aí, Achei. bem na página 100, no 6.15 lá, uma estrutura chamada soros. Aqueles que não conseguiram ver, só escrever samambaia na internet, soro, que você vai ver. Essa partezinha aqui assim, esse pontinho que foi circulado, lá no soro está cheio de esporanjo, que são células 2N. Lá dentro dessa parte, dessas criptas aqui, dessa parte fechada aqui, as células sofrem mitose, aí formam os esporos. Os esporos são células análogas aos espermatozoides. Aí essas estruturas de reprodução germinam, células N germinam, vai formando aqui um prótalo, que são células N ainda, vai desenvolvendo, e aí forma uma estrutura chamada arquêntero e arquenterídeo. Ela vai se desenvolvendo com células N. Algum momento depois, essa estrutura é fecundada por estruturas chamadas anterozoides. Fecunda a parte interna dela e ela vai formar um novo indivíduo com célula 2N. E aí forma o gametófito novamente e vai dar origem a uma nova samambaia. Quando vocês olharem uma folha de samambaia que estiver cheio dessa estruturazinha marrom embaixo, não é nenhuma doença. São estruturas de reprodução, são os soros, aonde vai ter lá os esporanjos. É como se fosse uma estrutura primitiva de uma flor, vamos dizer assim. Uma estrutura primitiva de uma flor. Então, na parte inferior dessas plantas, normalmente elas têm essas estruturas de reprodução. E aí, essa estrutura de reprodução, no caso da samambaia, são os soros. E produz ali, nessas estruturazinhas fechadas, células sofrem mitose, formam os esporos, que vão dar origem a uma estrutura inicial de uma samambaia, chamada de prótalo, que ali naquele prótalo, em partes específicas, vai formar a estrutura masculina e feminina. A estrutura masculina libera os anterozoides, que fecunda a estrutura feminina, e aí dá origem a uma nova planta 2N. Começa todo o ciclo novamente. Então, ela tem uma parte de reprodução assexuada e uma parte de reprodução sexuada. Sexuada, assexuada. Ok? Ok. Ok. É uma piadinha assim que as pessoas colocam da área de biologia, que para muitos é meio sem graça, mas para a gente da biologia tem sentido. Muito bem. É até aqui que eu vou. Até Vai aqui. parar em gimnosperma? A gimnosperma é o trabalho de vocês. Lembram do trabalho que eu falei? Que ia ser sobre as plantas? Aí a gimnosperma na aula que vem, que é depois de amanhã, eu vou olhar o horário. Eu estou meio perdido com relação ao horário. Eu vou olhar agora à tarde, vou me reorganizar com o horário novo. Vou ver o que eu faço aqui para me reorganizar e a gente vai mantendo o contato. Vou tentar também fazer alguns ajustes na parte de formal da instituição. Se eu der conta, eu vou conseguir, eu vou avançar. Se não, eu vou deixar de lado. Então, o trabalho que você vai passar amanhã vai ser sobre esse tema aí, gimnosperma. Angiosperma. Tá. A gimnosperma são 2 slides ou 3 slides que eu vou falar aqui agora. É bem simples aqui. Aí nós paramos por hoje. Se bem que já são 11h20, já são 12h20, né? Vamos fazer o seguinte. Amanhã eu falo sobre gimnosperma e passo trabalho sobre angiosperma para vocês. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, né? Não fica muito Professor, cansativo. Oi. Os trabalhos passados, por onde a gente só vai ver a nota quando o senhor soltar no portal? Isso. Eu ainda nem consegui corrigir, para você ter uma ideia. E o pessoal ainda quer que eu coloque coisas lá que eu não consigo. Mas estou tentando corrigir. Estou corrigindo aos poucos algumas turmas. Eu tenho primeiro, segundos anos. Mas aí a gente não vai ter um feedback? Tem, lógico que tem. Só preciso corrigir, tá? Sem nenhum problema. Ok? Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente fala sobre gimnosperma, pode ser? Pode, professor. Bora almoçar. Pode. Bora, também já tô com fome também. Então deixa eu fazer aqui, parar a apresentação. Dei um oizinho lá